Boa noite. Cumprimentamos a todos os presentes, à mesa diretora e aos nossos internautas. Possivelmente estarão se indagando por que, numa jornada espírita que homenageia o Sesc Centenário de A Gênese, a palestra exatamente que abre a jornada se reporta ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, se nós considerarmos que todo o grande movimento da terceira revelação tenha presidi-lo o Senhor Jesus, pois que a terceira revelação é uma decisão do próprio Jesus em certo momento enquanto esteve conosco, conforme lemos em João, capítulo 14, na sua despedida. Nós vamos entender que é importante que falemos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação espírita, mesmo porque amanhã, em nosso seminário, abordaremos especificamente o capítulo 15 de A Gênese, que fala dos milagres no Evangelho. Entendemos, portanto, que esta nossa fala de hoje é como se fosse um grande introito ao nosso seminário de amanhã. E por que falemos? Por mais que estudemos a respeito de Jesus, mais que busquemos lhe conhecer a história, os feitos, os atos, as palavras, vamos descobrindo que ainda, para nós, ele nos é um grande desconhecido. Então, vamos lembrar que foi no dia 29 de abril de 1864 que foi lançada a primeira edição de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Noticiava-se na Revista Espírita daquele ano, em abril, que o livro estava à venda. O Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. É um livro ímpar. Quando ele surgiu, em verdade, ele não surgiu com este nome. Ele surgiu com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Para trabalhar nesta obra, o codificador, ele colocou-se a sós. Ele foi para uma outra localidade, Santa Adresse. Tinha, portanto, uma dupla finalidade ele ir para esta localidade, uma região litorânea na França. Primeiro, uma questão de saúde. Conforme as cartas que ele enviaria à sua esposa, no período em que ali ele estava, porque Amélie foi com ele até Santa Adresse. Deixou-o ali e ela retornou a Paris. E eles estabeleceram uma correspondência durante o período em que ele ali esteve. Em numa das cartas especificamente, lemos que ele dá notícias específicas a respeito do seu estado de saúde, dizendo encontrar-se muito melhor, já podendo andar, relata todo um passeio que fez e que não sentiu fadiga, demonstrando, portanto, a sua alegria. Enquanto ele estava ali, ele também pediu, numa das correspondências,
que fosse indagado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aos espíritos, o que é que achavam da obra na qual ele estava trabalhando. Vejamos que em nenhum momento ele diz qual seria a obra. Enquanto ele trabalhava nessa obra, ninguém sabia que obra seria e que nome ela teria. O codificador diz, mais tarde, que o próprio senhor Didier, que foi aquele que fez a primeira publicação, soube do título da obra no momento em que o codificador a ele a leva com essa finalidade. E o codificador recebe, então, como resposta dos espíritos, que esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explanas questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. É de nos indagarmos. Esta orientação foi recebida pelo codificador em agosto de 1863. É de nos indagarmos por quê? Depois de ter publicado o Livro dos Espíritos, que contém toda a doutrina espírita. E vamos lembrar que se a primeira publicação se deu em 1857, já em 1860 ele faz a segunda edição, revista e ampliada, que é com aquelas 1018 questões que nós conhecemos, enquanto a primeira publicação tinha somente 501 questões. Se depois de publicar o Livro dos Espíritos, que tem toda a doutrina ali, graças ao poder de síntese do codificador, se depois disso ele se preocupa em publicar uma obra que desse orientação de como nos comunicarmos, de como tratarmos as relações entre os homens e os espíritos, o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Evocadores, como também está ali no título, porque ele se preocuparia com essa obra e vemos como ela tem toda uma orientação espiritual, porque os espíritos dizem que aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Por isso colocamos de início Cristo de retorno aos corações. Lembramos que a Idade Média nos apresentou Francisco de Assis, o Cristo da Idade Média, trazendo ao povo a verdadeira doutrina de Jesus, que fora, ao longo do tempo, esquecida e deturpada, naturalmente, pelos homens. Então, agora se apresentava no século XIX, novamente, essa necessidade, apresentar a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. E aqui se entende a questão do aspecto religioso da doutrina espírita, entendendo como religião exatamente como foi definida pelo codificador, esse laço de fraternidade que deve unir as criaturas. Não estamos falando de um corpo de doutrina que a pessoa segue, estamos falando da verdadeira religião. Esse laço de fraternidade, de amor, que deve unir todas as criaturas. E então, nós tivemos ali o retiro de Kardec para esse trabalho. Logo mais vamos ver as orientações que eles lhe davam
e porque assim exigiram que ele se retirasse para esse trabalho. Mas enquanto ele estava ali, e depois de sair de Santo Andrés, ele não retorna para o seu apartamento. Ele retorna para Paris, mas para a Vila Ségur, exatamente aquele lugar que ele estava preparando e para o qual ele próprio deveria se mudar, saindo do seu apartamento para ir morar lá. Vamos recordar que ele desencarnou em março de 1869, exatamente quando o apartamento estava em vias de mudança. Estavam ali os caixotes, ele estava e a esposa preparando-se para essa mudança. Então, quando ele volta em outubro de 63 para Paris, ele volta e fica na Vila Ségur. E acontece que, nesse período, a senhora Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, recebeu uma visita. Era uma jovem, cujo nome nós não sabemos exatamente qual é. Ela está sendo apresentada como médium V. Essa jovem vai à casa do codificador e o seu intuito era conhecer o codificador. Desde que ela estava em Paris, ela desejava conhecê-lo. Mas Amélie recebe e diz que ele não se encontra. Então, recebe-a naturalmente, conversam e, em certo momento, Amélie diz o seguinte: você não gostaria de fazer uma experiência? Você diz que é médium. Então, não poderia tentar ver onde ele está? E acontece ali um fenômeno de segunda vista. A jovem se dispõe, sim, a ver onde ele está. E então descreve. Ele, Kardec, está cercado por uma multidão de espíritos. Gente, multidão de espíritos. Portanto, eram muitos. Que lhe conservam a boa saúde. Notamos nas orientações sempre uma preocupação com a saúde do codificador. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Vamos lembrar que o codificador disse que ele não era médium ostensivo e que em sua casa jamais conseguira alguma manifestação ostensiva, alguma comunicação, embora leiamos que enquanto ele estava produzindo, enquanto ele estava escrevendo a própria Gênese, que estamos homenageando neste ano, várias batidas ele ouviu, mas foi na sessão do dia seguinte que ele interroga os espíritos. Quem é que batia e por que batia? E a orientação espiritual vem então dizendo que o que ele escrevia naquele momento estava equivocado. E o espírito generosamente não diz onde está o erro. Ele diz: releia o que escreveu e você descobrirá. E isso nos dá a tônica de como nós devemos nos esforçar, porque muitos de nós ainda somos daqueles que achamos que tudo
deve vir de mão beijada. Afinal, nós somos trabalhadores da doutrina, então nós teríamos que ter umas certas concessões. Mas o próprio codificador não teve. É o grande esforço do seu trabalho que ele deve colocar ali. E realmente ele diz que foi, releu e observou que havia um erro. Mas então, essa jovem que assim descreve, que vê os espíritos, também descreve onde ele está, onde ela o vê. Diz que é um aposento muito iluminado, que ele está no andar térreo e que existem janelas que dão para os jardins, onde há muitas flores, árvores, enfim, um lugar que ela não conhecia, mas que ela descreve, mostrando realmente a sua segunda vista. Continuando, como ela vê um espírito, que é aquele que recebe deferências de todos os demais, é de nós perguntarmos quem é esse espírito, tão grande que recebe as deferências de todos os demais. Quem está à frente do grande trabalho do codificador? Mas agora é que vem a grande informação. Ela diz assim: um momento, eu vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Eu leio Evangelho. Ninguém sabia qual era o objetivo, qual era o livro que ele estava escrevendo, mas ela dá a informação para a Amélie. Isso está colocado na obra Obras Póstumas, tudo escrito pelo próprio codificador, que diz: ninguém sabia o que eu estava fazendo, que livro, a que livro eu me devotava. Portanto, ele considera realmente algo que é autêntica a informação. Mas nós encontramos que se o codificador publicou o livro em março de 1864, já em novembro de 65, em notas bibliográficas, na Revista Espírita, ele dava notícias da 3ª edição, mostrando que os espíritos, ou melhor, as pessoas realmente estavam muito interessadas naquele que inicialmente foi publicado como imitação do Evangelho. Foram os companheiros que lhe disseram que seria melhor alterar o título, para que não parecesse algo que as pessoas pudessem ter uma interpretação indevida. E por isso, então, é que ele troca, a partir da 2ª edição já, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta 3ª edição, ele a apresenta como revista corrigida e modificada. E ali existem adições e a apresentação das matérias mais metódica e mais cômoda, segundo ele próprio afirma. No Brasil, nós tivemos a primeira tradução por Guion Ribeiro, edição da FEB. Vamos lembrar que Guion Ribeiro foi presidente da FEB, era um poliglota, vernaculista, engenheiro civil, que mereceu um grande elogio de Rui Barbosa pela sua revisão do projeto do Código Penal brasileiro, do Código Civil brasileiro. Então, era um homem bastante instruído. Falamos tudo isso do Evangelho, mas agora, por que é Cristo de retorno aos corações? O que encontramos? De todos os capítulos do Evangelho, possivelmente,
o mais extraordinário, ao menos na minha pobre concepção, que a mim mais fala o coração, é o capítulo 6º, o Cristo Consolador. Nenhum dos capítulos supera este no meu pobre entendimento. Esta não é uma afirmação da doutrina espírita, é uma afirmação minha. É como eu me sinto em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ver por que assim eu me sinto. Lemos em João capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vejamos que Jesus não dá condicional. Eu pedirei, o Pai mandará. Não foi por outro motivo que ele disse, eu e o Pai somos um. Eu interpreto a vontade de meu Pai que está nos céus. Então eu pedirei ao Pai e Ele vos enviará. Ele já tinha se entendido com o Pai, que enviaria a terceira revelação. Por isso dissemos que é uma decisão de Jesus. O Espírito de verdade viria, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece naquela época, mas vós o conhecereis. E ele estará para sempre convosco. É isso que ele diz nesse discurso de despedida, entre outros tantos que fez naquela chamada última ceia. Aí nós abrimos então este capítulo 6º, que nos apresenta a promessa de Jesus. E encontramos as mensagens que o codificador selecionou para colocar especificamente neste capítulo. Uma delas que se encontra em O Livro dos Médiuns. Quando o codificador apresenta as mensagens apócrifas, as mensagens verdadeiras, lá existe o que ele considera 2 mensagens assinadas por Jesus de Nazaré. Comentário do codificador. Nada nos autoriza a duvidar que não seja realmente o Espírito que assim se assina. No entanto, o nome é tão grande que nos sentimos não muito à vontade para colocá-lo. E por isso ele coloca no capítulo 6º do Evangelho, assinado o Espírito de verdade. E lá vem ele dizendo, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Sou eu de volta. Precisa alguma outra informação? Ele dissera, ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá, porque ele seria morto. Vós, porém, me vedes, porque eu vivo, e vivereis também vós, e eu voltarei. E então, encontramos ainda o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Escutem só, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas, é o poeta de volta. O mesmo poeta que, enquanto esteve entre nós, disse, olhai as aves do céu, que não plantam nem colhem. No entanto, Deus, nosso Pai, lhes provê o alimento. Olhai os lírios do campo,
que não tecem nem fiam. E, no entanto, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E se Deus trata assim a erva do campo, que hoje é, e amanhã é jogada ao fogo, que mais não fará por vós que sois os seus filhos? O Deus bom, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Dá para ouvir a voz dele de novo. Ele está de volta e continua como um ceifeiro. Reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Vinde a mim os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Discurso anterior. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Discurso atual. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo é leve. Discurso de ontem. O jugo suave, o fardo leve. Bem-aventurados os aflitos. Eis aí Jesus de volta. Ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. E encontramos Jesus dizendo que a porta é estreita e larga é a porta da perdição. Diz mais que muitos, no final dos tempos, tentarão bater a porta e dirão: abre para nós, Senhor. E ele perguntará: quem sois? Ah, somos aqueles que te seguimos. Estivemos contigo. E ele responderá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Discurso de ontem. Ingratos os homens afastaram-se do caminho reto, que conduz ao reino de meu Pai. Discurso de hoje. Enveredaram, enfim, pelas ásperas sendas da impiedade. Eu não disse que esse capítulo é maravilhoso? A gente vai e lê e relê, e quanto mais lê, se fechar os olhos depois de ler, poderá ouvir na acústica da alma a voz dele, a voz do pastor. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Isso é o discurso de hoje e o discurso de ontem. O meu Pai não quer aniquilar o pecador, mas deseja que se aniquile o pecado. Então, ele diz que se sente por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Enxergamo-nos aqui ou não nos enxergamos? Somos nós. Mas ele diz que se sente por demais tocado de compaixão. E lembramos daquele Jesus que no dia do Calvário fazia o triste trajeto do pretório ao monte, ao Gólgota, levando a parte horizontal da cruz, porque a vertical estava lá. A madeira lhe feria os ombros, porque era uma madeira rústica, era um pedaço de madeira, que, claro, porque era para
crucificar alguém. Não havia cuidado algum em deixá-la lisa, sem arestas, que agora lhe pesavam sobre os ombros e, inclusive, algumas farpas lhe penetravam a carne. Ele está exaurido. Desde a quinta-feira, quando fora preso, não mais bebera, não mais comera. Passando pela flagelação, perdera muito sangue. Estava exaurido. E ele vai subindo. As mulheres de Jerusalém, acostumadas a levar os seus filhos para que ele os abençoasse, fazem um grande cordão ao longo do caminho. Os homens fugiram. Os apóstolos se esconderam no primeiro momento, temerosos, se faziam isso ao mestre, o que não fariam a eles. Mas as mulheres de Jerusalém estão no caminho. Aquele é o homem que lhes abençoava os filhos. Aquele é o homem que as tratava com dignidade. E enquanto ele vai subindo, elas choram e se lamentam. E o homem com paixão, esse tomado de compaixão, como diz no século XIX, lá atrás, se detém e diz: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. A compaixão do pastor que sabia que aquelas mulheres e aquelas crianças teriam que voltar muitas vezes ao cenário da carne para o grande processo do progresso espiritual. As várias encarnações, reencarnações. Mas ele era o cordeiro que estava indo para a glória. Por isso é que na cruz disse: Senhor, Senhor, por que me glorificastes? Ao contrário do que dizem, que ele teria dito: por que me abandonastes? Desde o discurso, na ceia, na última ceia, ele diz: aproxima-se o momento da minha glorificação, o grande sacrifício. Então, ele era o Espírito puro e que estava indo para ser imolado como um cordeiro. Estava isento de tudo, mas aquelas mulheres precisavam ainda passar por um longo caminho. Então ele se mostra cheio de compaixão. E aqui ele vem de novo a dizer que está tomado de compaixão. Vai adiante e diz: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Hoje, ontem ele disse: os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Nós nos amamos? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O Espírito de verdade vem dizer que o primeiro mandamento é amar. O segundo, nos instruirmos, para sermos sábios no direcionamento do nosso amor. E diz o Espírito de verdade: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. E nos lembramos da parábola dos trabalhadores da última hora. Quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de uma vinha,
que saiu pela manhã a procurar trabalhadores para a sua vinha. E encontrando homens na praça, lhes disse: ide trabalhar na minha vinha. E os contratou por 1 denário. Denário, mostrando a sabedoria de Jesus, que sabia tudo o que se passava no seu tempo. Era o preço, era a moeda, uma moeda de prata, que foi utilizada até muito tempo depois de Cristo. E já era utilizada antes dele. O denário, esta moeda de prata, era exatamente o dinheiro com que se pagava uma jornada. Dizem que à época dava para, com esse dinheiro, com esse denário, se comprar 8 quilos de pão. O denário deu o denaro em italiano, deu o dinheiro em espanhol e o nosso dinheiro em português. É o denário. Mas este senhor da vinha tornou a sair. Diz que saiu na 6ª hora, novamente, ou seja, ao meio-dia, considerando que eles consideravam a 1ª hora da manhã o que seria às 6 da manhã. Então, à 6ª hora, né, ele voltou a sair. Desculpe, a 6ª hora seria às 3 da tarde, né? E ele voltou a sair e contratou novamente outros trabalhadores. E assim tornou novamente a sair. E agora já seria o que corresponderia para nós às 5 da tarde. E a jornada acabaria às 6 horas. Ele passou pela praça e perguntou: por que vocês não foram trabalhar na vinha? E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Então ide e trabalhai na minha vinha. E chegado ao final do dia, todos receberam 1 denário. Era o preço que ele combinara para todos. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Os que chegaram por último trabalharam somente 1 hora. Ganharam o mesmo que todos aqueles que começaram pela manhã, bem cedo, no primeiro convite. Mas o dono da vinha diz que ele é o dono da vinha e ele estabelece o preço e contratou para todos o mesmo preço. E é uma questão ali que, se nós formos analisar a parábola, veremos como é muito a questão da inveja, porque ele ganha mais do que eu, porque eu trabalhei mais do que ele. E é algo que ainda existe muito entre nós, ainda hoje. Nós ficamos comparando o nosso esforço, dizendo ou achando que foi maior do que o esforço do outro. Mas aqui nós encontramos também a informação da reencarnação. Aquilo que você não consegue fazer hoje, amanhã você continuará a fazendo. Mas esta fala é maravilhosa. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Aqui, várias colocações. Ele faz uma conotação entre o vento que varre a poeira e o sopro dos espíritos. Ontem ele disse: o espírito é como o vento, que sopra onde quer, e você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai.
Novamente é a alegoria do vento que varre a poeira, dos espíritos agora que vêm para dissipar os despeitos dos ricos do mundo. E faz a abordagem de que os ricos, por vezes, são bastante miseráveis. Miseráveis no sentido de necessitados. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo de que a prova da riqueza é a mais complicada, embora todos nós queiramos a prova da riqueza, porque a gente não acredita. Mas basta que olhemos o cenário do mundo, vemos tantos famosos, políticos ou artistas, com tudo que poderiam desejar, muito dinheiro, fama, projeção social, e no entanto, nós os vemos infelizes, ou caindo na corrupção, ou se envolvendo na droga, ou quantos escapando pela porta falsa do suicídio. E nós perguntamos, por quê? E Jesus, à sua época, já falou dessa dificuldade da criatura passar pela prova da riqueza, porque ela possibilita muitas coisas. Por isso ele disse que era mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui façamos um parênteses, né? Porque toda vez que essa imagem é trazida, as pessoas acham que Jesus não sabia do que estava falando. Imagina o camelo passar pelo buraco da agulha. Todos nós conhecemos o buraco da agulha, que para alguns de nós já é difícil de colocar hoje o fio. Imagine o camelo. Mas nós temos que lembrar que à época as cidades elas eram fortificadas. Um grande muro as cercava. E naquela época, como hoje, existia algo que as pessoas não gostavam e nós continuamos não gostando. Embora estejamos equivocados, porque a lição de Jesus foi muito clara. Mas é pagar imposto. Então havia uma porta muito larga para entrar na cidade, que era própria para quem vinha em caravana, com camelos carregados, com muitas coisas para vender. Então havia na entrada da cidade a aduana, como existe hoje, que anotava com o que a pessoa entrava e depois com o que saía e deveria de tudo pagar o imposto devido. Mas ao lado desta grande porta para entrar os camelos carregados, as caravanas, havia uma porta estreita, que um homem a pé, sem grandes bagagens, passava, para que ele não precisasse ficar aguardando toda aquela checagem na aduana. Este é o buraco da agulha. O buraco da agulha é esta portinha estreita, pequena, para passar um homem a pé sem bagagens. Então ele diz que é mais fácil o camelo passar por ali, quem sabe se abaixando, se ajeitando, né? Ele conseguiria passar com dificuldade do que o rico entrar no reino dos céus. Então vemos aí Jesus realmente de volta aos nossos corações. Lembrando também que Jesus disse que ele não vinha para os sãos, ele vinha para os enfermos. E vindo para os enfermos, nós o vemos. Ele convoca para o seu apostolado, para o seu colégio apostólico, um homem de grandes posses, que é Mateus. Mateus Levi era um homem rico. Ele era alguém que trabalhava na coletoria, era um coletor de impostos. Era aquele que fez as primeiras anotações dos ditos e dos feitos
de Jesus. Ele convida Zaqueu, um outro cobrador de impostos, para o seu messianato. Hoje entrou a salvação nesta casa, quando ele adentra no banquete de Zaqueu. É na casa de uma outra pessoa, chamado Simão, apresentado no Evangelho como um ex-leproso, que dá um grande banquete, que ele fará a sua despedida. Nós vamos sempre observando como Jesus esteve com os pobres, mas também esteve com os grandes. No banquete de Mateus, ele aproveitou para dar as lições da dignidade, da honra, do dever, conforme lemos no Evangelho. Porque ele aproveitava. Quem estava ali? Quem Mateus convidara? Os seus pares estavam ali e todos ouviram o discurso de Jesus. Eu não vim para os sãos. E essa é uma lição que nós temos que lembrar muito, porque principalmente nós, espíritas, cobramos muito postura extremamente correta de todos os que se dizem espíritas. Gente, nós somos espíritas porque somos almas necessitadas. Nós precisamos desta doutrina. Alguém já disse que que o espiritismo não precisa de nós. Nós precisamos dele para nos renovarmos, para nos melhorarmos. E então Jesus diz: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. Hoje, ontem, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O convite é o mesmo. Ele nos tornou fraco para que nós nos aperfeiçoemos. E continua: quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, não tenhamos dúvida de que o Espírito de verdade que assina todas essas mensagens é o nosso Senhor Jesus, o nosso governador planetário, o nosso Rei solar, aquele que se apresenta como o grande médico das almas, que vem trazer o remédio que nos há de curar. Ele se apresenta, o bom pastor. Ele diz que o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. E ele diz: o mercenário, quando chega o lobo, abandona as ovelhas, mas o pastor, o bom pastor, dá a sua vida pelas suas ovelhas. E nos conta a parábola da ovelha perdida, aquela que o pastor, em descobrindo que falta uma, deixa as 99 no redil e vai em busca da ovelha perdida, e tendo-a encontrado, atrás nos ombros. Olha que imagem espetacular. O bom pastor, por piores sejamos, por mais complicações tenhamos na nossa vida, podemos ser a ovelha perdida. Há esperança. O bom pastor diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Nenhuma. E todos os que estamos na face da terra, todos os que passaram por aqui e outros que virão, nas sucessivas reencarnações, estamos assegurados
de que chegaremos um dia à perfeição, porque nenhum de nós se perderá. Eu sou o grande médico das almas, aquele que disse: eu sou a vide, vós sois os ramos. Isso quer dizer que nós participamos com Ele. Ele é a nossa seiva. Por que será que as nossas vidas são tão tristes às vezes? Será porque esquecemos que o bom pastor está à frente? Que Ele vela por nós? Será que esquecemos de amar como Ele nos pede e de orar? Deixamos de ser dóceis aos bons espíritos, os espíritos do Senhor? E veja que Ele nos diz: invocai-o do fundo de vossos corações. Invocar o Pai. E o que é que o Pai fará? Ele que disse: eu e o Pai somos um. Ele dá uma certeza, Ele não coloca condicional, vejamos isto. Sede dóceis aos Espíritos e invocai-o, invocai ao Pai do fundo dos vossos corações, e Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado. Quem é o Filho bem-amado? Desde o momento que Ele se apresenta no Jordão, para que João identifique para as pessoas, o que se ouve é que João dá o atestado de que aquele é o Filho bem-amado, no qual Deus, o Pai, coloca toda a sua complacência. Desde lá, é o início do messianato de Jesus. Este Filho bem-amado viria para nos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O mesmo Jesus que disse para a samaritana no poço de Jacó: sou eu, o Messias. Quando ela diz: dizem os profetas que haverá de vir um Messias, e ele se apresenta: sou eu que falo contigo. E aqui ele está dizendo que se invocarmos a Deus, Deus mandará o seu Filho, que dirá: eis-me aqui. Promessa do ontem: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. É bom lembrarmos as promessas de Jesus. É bom tomarmos do Evangelho e lermos cada um dos capítulos com unção, mas, sobretudo, mergulharmos a mente e o coração neste capítulo 6º, para nos impregnarmos do perfume de Jesus. Porque o coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Não vos deixarei órfãos, ele disse ontem. Vou à frente, preparar-vos o lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós nos preocupamos tanto com tantas coisas na face da terra. Afinal, são muitos os nossos sofrimentos, são muitas as nossas preocupações. Temos que pensar no amanhã, temos que pensar na situação do nosso estado, do nosso país, e ficamos cogitando o que será de nós. Voltemo-nos para o Senhor
e aprendamos a orar mais do que vimos fazendo. Em vez de falarmos tanto mal daqueles que produzem o mal na terra, como que nós estamos reforçando a onda negra que cobre o planeta, aprendamos a orar. Disse-nos um espírito recentemente, numa reunião mediúnica de que participávamos. Ele dizia que no dia 6 de agosto, ele e outros companheiros foram homenagear alguém que eles consideravam na Terra um grande líder. Com ele haviam entregue a vida pelo nosso Estado. Falamos do Barão do Cerro Azul, o Ildefonso Pereira Correia, cujo aniversário transcorreu no dia 6 de agosto. Aniversário de reencarnação. Este espírito que se apresentava como um daqueles que desencarnara no mesmo momento, tendo sido, portanto, com ele também assassinado, foram então homenagear o Barão do Cerro Azul nesse seu dia. E ele dizia assim: encontramo-lo no trabalho. E talvez, se não fôssemos nós lá, para lembrá-lo que aquele dia era um dia glorioso para todos os que havíamos convivido com ele, que havíamos privado da sua presença, que aprendemos com ele a servir ao Estado e ao país. E se fosse preciso dar a vida como a vida demos, ele nem se lembraria de comemorar o seu aniversário. E quando nos recebeu e agradecendo, ele disse: oremos, oremos, companheiros, oremos juntos agora e orai com mais intensidade. Orai pelo nosso Estado, para que problemas muito maiores não se apresentem. Orai pelo nosso país, para que se libere de algumas cargas muito pesadas que pairam sobre ele. Auxiliemos este nosso povo, que de nós espera o melhor, a viver um pouco melhor. Oremos. O Barão do Cerro Azul foi um político à sua época. E é muito interessante que toda vez que grandes problemas se apresentam no Estado, no país, ele vem e dá alguma mensagem. Mas agora a sua mensagem é oração. Por isso, voltemo-nos para Jesus, o nosso pastor, o nosso mestre, nosso modelo e guia, e lhe digamos: Senhor, vem até nós. Precisamos muito de Ti. Somos ainda aqueles que, apesar de Te conhecermos, a doutrina não a colocamos nem na mente e nem no coração. Vem, Jesus, ajuda-nos. Como disse aquele incrédulo: Senhor, eu não creio, ajuda a minha incredulidade. Ajuda, Senhor, a que nos tornemos pessoas melhores, para colaborar com a economia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Afinal, Senhor, nós somos as Tuas ovelhas, que desejamos pertencer ao Teu aprisco, desejamos penetrar no redil, mas desejamos que todos os outros estejam conosco. Sê conosco,
amado amigo.